verdade que você criou mais um imposto? Criei. Bom garoto. E qual foi a taxa dessa vez? O ISC, Imposto sobre Censura. Muito bom, companheiro. A sua criatividade pra taxar sempre me surpreende. Peraí, você falou imposto sobre censura? É. Tu tá maluco, caralho? Por que maluco, presidente Lula? A gente tem que aumentar a arrecadação. E já que a censura tá na moda, é uma oportunidade. Eu tenho certeza que vai encher os cofres da União. Mas tu vai taxar o próprio governo, seu taxador. E se agora a gente censurar a taxa? E eu determino a censura sobre o imposto sobre censura. E todo o valor arrecadado até o momento vai ser devolvido em dobro aos pagadores como indenização pelos danos psicológicos causados. Prosperei. Próximo assunto, censura das redes sociais. Carai, Cooperadades, mas que ideia genial! Se eu soubesse que no fim minha bufunfa ia render desse jeito, eu teria censurado ainda mais. Enfim, vamos começar mais uma live nesse sabadão, na verdade. Muito obrigado para quem está assistindo a live e também para quem vai assistir a live no futuro. Hoje nós trataremos um assunto aqui bem importante, um assunto bem interessante. Chama mercados do charuto especificamente, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Tudo bem? Bom, mas antes de começar e de eu chamar o nosso convidado especial de hoje, eu vou passar alguns recados padrões aqui, ó. Aqui no link na descrição do vídeo tem vários links. Você pode pesquisar lá todos os dados que nós colocaremos aqui na live. Tem a descrição de um estudo lá que você pode pesquisar futuramente para consultar com mais tranquilidade. Tudo bem? Se você quiser curso sommelier, também tem. Se você quiser pesquisar também uma tabacaria legal, lá também tem curso. Ou seja, tem vários links lá bem interessantes para vocês. Tudo bem? E hoje, para conversar sobre esse assunto, o mercado de charutos, na verdade, eu convidei um camarada muito bacana, um professor, na verdade, um camarada muito bacana, Daniel Cury, do Mr. Charuto. Tudo bem? Eu vou chamá-lo ao palco agora. Sabor bem intenso e com uma embalagem muito atrativa. Deu certo. Depois de 20 anos, ele tem uma marca chamada Rock Patel, leva o próprio nome dele, e eles continuam com essa série de charuto. Melânio, Gran Reserva Especial em Sumatra. Ele é um charuto robusto, com uma alegria plena nas ruas, todo mundo do lado de fora, tá um dia super agradável. E vamos aproveitar o dia para fumar um charuto também, espero que seja muito agradável. E o charuto de hoje é esse aqui.
é o La Gloria Cubana Serie R em Robusto. Ele é um charuto 5x52, é um Robusto um pouquinho... No segundo eu falei sobre as relações comerciais, de colaboração, distribuição, e mesmo o blending que existe entre diferentes, mais ainda da Premiere, do live chat durante a Premiere. Lá que é muito bacana interagir com o pessoal que está assistindo o vídeo pela primeira vez, e é muito agradável isso para mim. E eu sinto falta. Mas essa semana não vou sentir falta. E eu escolhi para ser o charuto do review de hoje, desse vídeo, o La Flor Dominicana Andalusian Bull. Ele é um charuto de 6,5 inches band vermelho. Agora que eu reparei que eu vim com um casaco vermelho também. É quase laranja, na verdade, a band, né? Mas é o charuto Camacho Corojo, em Robusto. Ele tem 5 inches de comprimento e o ring gauge dele é 50. O Robusto mais tradicional. É um charuto hondurense. O wrapper dele a escolha final ele é todo foi feita pela audiência. Eu não sabia que entre os dois que eu pedi para o pessoal votar, apenas um era disponível, né? Está disponível no mercado brasileiro, mas por isso até explica a margem, né? A grande maioria, absoluta maioria, votou por esse cigarro que nós vamos fumar hoje. É o Toscano Clássico. Ele tem 6 inches de comentários. comprimento. Você sugira pelo menos 2 charutos brasileiros que você gostaria que fosse feito o review. Deixando bem claro qual que é o fabricante e qual que é a marca do blend. Tá? Eu também queria que fosse, se fosse possível, né, vocês falassem de 2 charutos, pelo menos 2, mas um deles ser um charuto de preço mais elevado e outro de preço bem mais acessível. Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Grande Daniel Cury, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Roberto, tudo bem? Um prazer estar aqui, muito legal ter sido convidado para participar do seu canal e a gente bater um papo sobre charuto, fumando um charuto e uma boa conversa com todo mundo, que fumar e conversar são 2 coisas muito legais, né? E nessa apresentação muito legal que você fez aí, que eu vi que eu tinha muito mais cabelo quando eu comecei o canal, viu? Eu fui buscar seus primeiros vídeos lá, é interessante, né? A gente vê a nossa mudança física no tempo. O tempo passando. Mas os cabelos brancos mas são experiências, na verdade, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo e tal, a gente vai... Ô, Daniel, assim, ó, de coração mesmo, eu acompanho já seu trabalho há 7 anos, mais ou menos, né? 7, 8 anos ali, por aí. Meu, é uma honra ter você aqui no nosso canal, viu? Muito obrigado. Fiquei muito feliz, meu. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Muito obrigado, de coração. Ô, Daniel, eu vou te falar algo, assim, ó. A gente já conversou nos bastidores, né, tal. Assim, ó, quando eu divulguei para o pessoal que você estaria presente na live, meu, eu recebi várias mensagens assim de, pô, que legal, essa live eu não posso perder e tal. Meu, a galera gosta de você, meu. Gosta de fato. Eu achei que esse seria o vídeo menos assistido do seu canal, entendeu? Mas, vamos lá, vamos ver aqui. Vai ser legal. O pessoal vai achar. Vai ser top, vai ser legal pra caramba. Ô, Daniel, aproveitando o ensejo, ó, a gente tem uma pergunta aqui no canal que a gente sempre faz para os convidados, né? Assim, ó, o que você está degustando aí, fumando, e você está bebendo? Eu estou fumando eu faço questão do verbo fumar, tá? Eu acho que é o verbo apropriado quando a gente fala de charuto. Tá? Nada de degustar, né? São coisas minhas, tá? Então eu estou fumando um charuto que é um charuto, é um touro grande, um charuto bem Vitória Grande, tudo. É um charuto que é um house blend, né? O charuto da casa de uma tabacaria perto de onde eu morava lá nos Estados Unidos, de New Hampshire. Ele é um charuto, não é um charuto, ele não tem grandes performances, nada disso, é um charuto, ele é long filler, ele não é mixed filler, mas é um charuto sem band, sem nada, é um house blend, é um charuto de custo bem acessível,
Mas ele sempre fuma bem, tem uma boa performance, não tem grandes sabores nem nada, mas perfeito para uma situação que você está conversando e quer ter o prazer, a companhia de um charuto. Tá? Entendi. O blend desse aí que você está falando, ele é estadunidense de lá ou não? Ele é o blend todo de lá ou é blend nicaragüense, blend dominicano? Nicaragüense. É o nicaragüense puro, ele é um fortinho já, entendeu? Ele já tem um pouco mais de pimenta, ele tem um wrapper mais maduro, mais escuro, não chega a ser um grande maduro. Ele é vendido como maduro, mas por ser esse house blend, por ser um blend mais de preço mais acessível, não é aquele maduro, muito tempo de fermentação. Entendi. Tá? Em termos de qualidade, vamos dizer que ele está mais ou menos no meio da escala, uma coisa assim. Tá? Legal. E você vai tomar água ou você vai tomar um negócio com álcool? Não, eu vou tomar uma coisa que eu gosto muito. Vou tomar água também, tá? Mas eu vou tomar uma bebida que eu gosto muito, que é vermute. Legal. E com um pouco, tem gelo, tem água, tem aqueles bitters, né? Aqueles temperinhos que você coloca e tal. E um pouquinho de uma coisa que eu gosto muito, muito pouco mesmo, é maple syrup. É o xarope da árvore maple, né? Que é usado muito com panqueca, é uma coisa mesmo, mas que também é temperado. Eu já tomei esse, ele é meio adocicado, né? É bem gostosinho. É bem doce, bem doce. Mas quando ele é usado em bebidas, em coquetéis, ele tem umas especiarias junto, umas canelas, umas ervas, uma coisa assim. Aí você põe bem pouquinho, não fica doce demais e dá uma camadinha a mais ali na história. Legal. É bem legal, eu acho gostoso. E com charuto desse. Tem framboesa, tem alguns sabores. Alguns sabores eu conheço. Acho que eu tinha um aqui que eu experimentava ele. Legal. Aqui no Brasil, não sei se você conhece. Conhece esse charutinho aqui, ó? É um lançamento que está ocorrendo no Brasil agora. Que não dá para ver. Desculpa, Roberto, não dá para ver, porque eu estou no telefone, é muito pequeno. Perfeito. É o Del Patrão Duo, que é da Merentes Amelino. Então, eu vou degustar ele hoje. Sim. E vou também tomar uma cachaçinha aqui que eu gosto. É bom. Do Manga Larga, que é, na verdade, do amigo nosso, né, o Rude. Forte abraço se você estiver assistindo nossa live aqui. É uma cachaçaria de Alves e Biúna. Aí ele fez uma cachaça especificamente para combinar, né, com charutos. Então fica um negócio top, né? Top. Olha, que bacana. Que legal. Show de bola. Ô Daniel, então assim, vamos o que eu vou te perguntar agora, eu sei a resposta, porque eu acompanho você há 7, 8 anos, né? Mas muita gente não sabe, conta um pouquinho pra gente, vamos supor, você é brasileiro, você é estadunidense, conta um pouquinho onde cresceu o menino Daniel? Cresceu aqui no Brasil? Cresceu lá nos Estados Unidos? Conta um pouquinho pra gente, por favor. É uma longa história, mas eu vou tentar ser breve. Eu nasci nos Estados Unidos, nasci em Los Angeles, meus pais moravam lá já há anos. Eu fiquei por lá até os meus 7, 8 anos. Vim para o Brasil ainda criança, por motivo de doença na família, e fiquei aqui vivendo aqui até por uns 30 anos, mais ou menos. Não, uns 20, quase 30 anos aqui no Brasil. Então, eu estudei aqui, eu fui para a escola, universidade, eu casei, eu tive filhos aqui. Aí eu fui para os Estados Unidos e por lá fiquei por mais 25 anos. E agora eu fico lá e aqui. Atualmente eu estou ficando mais aqui do que lá, mas tenho que ir, trabalho e tudo mais. Então eu mantenho, hoje em dia, uma dupla moradia, mais ou menos. Entendi. Dá para se dizer, tá? Mas passando mais tempo no Brasil do que lá nos Estados Unidos. Até então, eu passava, durante todo o tempo do canal, eu passava 100% do meu tempo nos Estados Unidos. Eu morava no norte do país, bem longe da Flórida, bem longe do Texas, né, que são grandes, enormes mercados de charuto, mas
também numa região onde tem algumas empresas não se fabrica charuto por lá, mas tem uma história muito grande de tabaco na região, que é a Nova Inglaterra. O rapper Connecticut é de lá, daquela região. Ele foi desenvolvido lá. E até hoje eles ainda cultivam tabaco por lá. Fica para cima de Boston, ali, se eu não me engano, é isso? Exatamente. Legal. Um pouco acima de Boston. Eu morava na divisa de Massachusetts, que é o estado que Boston é a capital. Sim. Eu morava na divisa de Massachusetts com New Hampshire. E Massachusetts, curiosamente, é um estado que tem uma política e uma taxação, impostos, né, muito altos quando se fala de tabaco. Tem uma legislação contrária a tabaco. E em New Hampshire, que é o outro estado que eu namorava, mas estava 2 minutos da minha casa, é o contrário. É altamente, a gente fala, né, tobacco friendly, ele é amigo do tabaco. Não tem imposto nenhum, tem inúmeras empresas que têm sede lá, são empresas americanas que fabricam, têm suas marcas de charuto e obviamente fabricados no Caribe, né, na República Dominicana, na Nicarágua e tal. Mas estão estabelecidas lá, as pessoas são de lá, é um ambiente, né? Juntamente com a Pensilvânia, que é um outro ambiente extremamente favorável ao tabaco, historicamente e hoje em dia comercialmente também. Todas as grandes redes de tabacarias nos Estados Unidos, aquelas mega stores, que é um shopping center de maravilhoso. Charuto, tem suas bases na Pensilvânia. Legal, entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. Mais ou menos, estava completamente fora da Flórida, do Texas e mais envolvido com essa região mais histórica dos Estados Unidos, né? Mas onde o país surgiu, a nação foi o berço, né, da história americana, estava mais para esse lado, é o Nordeste americano. Entendi. Assim, aí você falou que a sua primeira infância ali, você nasceu lá, cresceu lá, depois você veio para cá. Qual foi o momento que você se interessou pelo charuto? Você foi aqui ou já foi no retorno para lá? O negócio é o seguinte, eu sou um fumante, Roberto. Tabaco, fumar, está na minha vida desde que eu nasci. Meu pai e minha mãe fumavam muito dentro de casa, sempre fumavam. Minha mãe é viva, ela tem 88 anos, ela parou de fumar aos 82 anos de idade. Mas parou de fumar na marra, porque ela adorava fumar. Meu pai fumou a vida inteira, eu comecei a fumar muito cedo, na adolescência. O cheiro de cigarro, o cheiro de tabaco, sempre foi uma coisa dentro da minha vida, da minha casa. Eu sempre gostei daquilo e fumei por mais de 30 anos cigarro, né? Estou falando de cigarro. Aí, eu fumei durante 30 anos e, nesse período, eu tive que parar, eu estava fumando 2 maços por dia, não dava mais, chega, deu. Aí eu eu fumava o charuto aqui e ali, né? Nesse período aí, sabe? Desses 30 anos. Depois eu fiquei bem uns 5, 6 anos sem colocar nada na boca de tabaco. E numa viagem apareceu a oportunidade de fumar o charuto na praia, no Caribe. Eu não resisti, morrendo de medo de voltar a fumar. Fumei um por lá, voltei, trouxe um escondido da família, que eu quero dizer. Aí cheguei, fumei, voltei, né? Isso morando nos Estados Unidos já. Tá? Aí, já como adulto, com filho e tudo mais. Aí eu fui voltando, vi que eu dava conta de fumar charuto sem voltar a fumar cigarro, sem tragar, sem nada, né? De uma forma tão saudável quanto fosse possível fumar charuto e tal. E aí eu fui me envolvendo mesmo, e voltei a ter o prazer de fumar, de sentir o cheiro, de estar perto da fumaça. Por exemplo, as pessoas estão fumando cigarro perto de mim, eu acho uma maravilha, eu vou para perto da pessoa para sentir o cheiro do cigarro. Eu não sou daquele ex-fumante que, nossa, que cheiro ruim, como pode. Não, eu adoro, eu sou um fumante.
entendeu? Que da hora, velho, que da hora. Isso que eu sou. Então, eu gosto de fumar. Aí, assim, o início do charuto tem o quê? Uns 15 anos pra cá, mais ou menos? Por aí? Eu acho que a sério, sim, entendeu? Entendi. Fumando, assim, que rapper que é esse? Quem faz? Como é que é? O sabor e tal. Aí eu fui me envolvendo, fui atrás de uma coisa muito legal que eu vi na sua apresentação, que logo no início você fala charuto, no Brasil, nos Estados Unidos, tal, você fala charuto é mais do que tabaco, é cultura. Acho que esse é o ponto principal do meu interesse pelo charuto, entendeu? É cultura. Tá? Existe uma cultura, existe uma história, existe história milenar atrás dos nativos do Caribe, e tudo que envolve hoje. O mercado é um aspecto, a relação das pessoas, o que o charuto significa em sociedades, em grupos sociais, o que significa num país, o que significa no outro. Então, isso me fascina, entendeu? Como que a gente pode explicar que é uma coisa que eu gosto muito, é entender como é que as coisas funcionam, através de uma coisa que eu gosto mais ainda, que é fumar, entendeu? Tá aí o meu interesse em charuto. Ô, Daniel, e outra, assim, por meio do charuto, você faz conexões com diversas pessoas que, em uma outra situação, seria bem difícil, né? Assim, só título de exemplo. Assim, teve um lançamento do charuto aqui na Dom Juan. Eu fiquei conversando com um senhor, assim, tipo, 70 anos, mais ou menos, né? Comecei a conversar com ele, conversar. Aí chega naquele ponto que, o que você faz da vida, não sei o que, tal. Aí você, puta, fui diplomata durante 35 anos da minha vida, não sei o que, tal. Assim, então, tipo, essas conversas, essas conexões são propiciadas justamente por causa de um hábito, de um prazer em comum, né? Na verdade, né? É algo bem legal. É uma bela surpresa que você pode ter, né? É uma bela surpresa. Exatamente. Ô, Daniel, assim, e o legal, assim, do seu... Assim, se porventura algum inscrito aqui do canal, que eu acho que não existe inscrito, caiu de paraquedas, você administra um canal chamado Mr. Charuto, certo? Sim, senhor. Que tem, assim, tem muitos inscritos, assim, você tá com esse conteúdo há mais ou menos uns 8 anos, na verdade, e nesse conteúdo que você faz, assim, você, para mim e para muita gente que eu conheço aqui, você trouxe muitos termos que a gente desconhecia aqui no Brasil. Por exemplo, filler, binder, rapper, draw, trend. Assim, esses termos aqui no Brasil, para a gente, são termos que, vamos supor, fortaleza. Assim, tipo, para a gente é fortaleza, para a gente é capa, para a gente é miolo, para a gente é capote. Assim, para a gente aqui é fluxo, né? E você trouxe uma outra... outros termos em inglês que lá eu imagino que seja assim bem comum, né? Sim, são os termos, são as traduções, na verdade, né, desses termos. Você falou capa, como é que é? Recheio, né? Miolo, também, então, capa, capote, filler e tal, a puxada e tudo, né? E é a linguagem do dia a dia, né? Quando você conversa com alguém sobre charuto lá, esse é os termos utilizados, né? Você vai, por exemplo, você tem um problema você comprou charuto na tabacaria, foi fumar lá na sala, lá no lounge da tabacaria. O charuto não está funcionando bem, está entupido. Você vai chegar no balcão e vai falar, olha, eu tenho um problema no draw desse charuto. Né? Aqui você vai falar, o charuto está... Lá você pode dizer que ele está entupido. Está travado. Lá você vai falar que ele está entupido. Vai usar qualquer termo. Né? Termo nacional. Termo, exatamente. São conversa. Esses termos que eu uso nos vídeos são termos vulgares, entendeu? Termos que você diz em qualquer situação que você esteja fumando um charuto. Entendi. Ô, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, a curiosidade minha, assim, quando você faz os vídeos e você vai... Porque o que a gente percebe? São um apreciador que também é conhecedor de fato, né? Assim, você vai em busca da informação de onde surgiu a fábrica, quais são as histórias, quais são os contextos que está envolvido na fábrica ali,
se tem muitos anos, se tem poucos anos, se teve mudanças. Você é uma pessoa que se aprofunda bastante na história para trazer um conteúdo assim bem diferente assim pro apreciador, pro aficionado, né? Mas quando você vai analisar um charuto, você tem algum critério para analisar o charuto? Vamos supor, tipo assim, você verifica o que é mais importante, vamos supor, fortaleza, o strand, se o preço é um fator importante, se o visual é importante. O que você leva em consideração assim, para fazer uma análise assim, de um charuto? Olha, basicamente é a minha vontade de fumar aquele charuto. Isso é que me leva a fazer um vídeo de um charuto, entendeu? E talvez já aconteceu de eu não fazer o vídeo porque eu sabia que o charuto não tinha informação disponível. Evidentemente, eu busco essas informações. 90% das informações são buscadas online hoje em dia, né? Claro. E esse charuto não tinha nenhuma divulgação, que era um charuto razoavelmente novo. Eu até esqueci, eu até tenho aqui, que é de uma empresa lá da região e tudo, mas é um charuto que eu fumei, achei muito gostoso, mas não tinha nenhuma informação, não tinha o que contar sobre o charuto. Era um charuto que aí, que eu falei, da cultura. Era um charuto que ainda não está na cultura. Então, é um bom produto, é um bom charuto, legal, nada excepcional, mas não tem aonde você explorar, aonde você se aprender alguma coisa nova a partir daquele charuto. É a questão mesmo da cultura. Então, quando eu vou atrás aquele monte de informação que você diz da fábrica, o que aconteceu, se tinha uma outra versão, se a versão saiu antes, e né, todo aquele emaranhado de coisas ali, algumas coisas ficam na minha memória e eu vou cruzando aquelas informações. Uma de um vídeo com o outro, de uma conversa que eu tive, desse vídeo que nós estamos fazendo aqui, vai sobrar alguma coisa na minha cabeça. Então, depois, quando eu começo a cruzar essas informações, você vai formando conhecimento dentro de você. Você vai formando cultura. E é isso que é a minha intenção com charutos, é conhecer o máximo que eu conseguir sobre os sabores, sobre como fazer, como que as coisas acontecem dentro do processo de se criar um negócio tão bom como o charuto. Por quê? Como que se faz uma coisa tão legal assim? Tá? É verdade. O Daniel, assim, então, desculpa. Não, respondeu claro, de boa, tranquilo. Assim, a gente estava conversando no privado, né? É curioso, né? Assim, você comentou comigo que você não costuma acompanhar os canais de charuto aqui no Brasil, né? Nem não. Grupo WhatsApp, nem canais, né? Grupo de WhatsApp, eu fui sendo eliminado de um monte que eu usava para promover os vídeos. O pessoal foi me tirando com suas razões e tudo mais. Então, tem o grupo do WhatsApp, do canal Mr. Charuto, né? Você até faz parte. E acho que sobrou só esse mesmo, no final das contas. No Facebook eu uso para divulgar também, só que me parece que o Facebook mudou o critério de publicação, acho que eles estão barrando promoções, não sei como é que é, não é mais visível e tal. E quando eu pensei em fazer um canal sobre charutos, que eu já assisti os canais americanos, eu resolvi fazer em português, eu não tinha cabimento fazer em inglês. Já tinha centenas, hoje em dia tem dezenas de milhares, provavelmente. Verdade. Uma coisa impressionante. Falando dos Estados Unidos, né? Eu procurei por canais de charutos no YouTube brasileiro e eu me lembro perfeitamente de 3 ou 4. Um era um enorme, super bacana. Um outro eram 2 caras que faziam de uma forma diferente, assim, bem legal. Eu achei legal o jeito que eles faziam. E tinha um outro super sério também, bacana. E um outro, qual que era? Tinha um outro lá, que era bem comercial. Todos tinham algum aspecto comercial, ligado a uma promoção e tal. Me pareceu que um deles não tinha. Mas todos tinham esse caráter bem apoio de uma loja, alguma coisa assim que me fez entendê-los como uns canais comerciais. Eu falei, eu não tenho
eu moro longe, não tem nada, não tem sentido nenhum isso para mim. Então, eu vou tentar fazer um canal de uma forma autoral, da minha experiência, do jeito que eu vejo as coisas, o que eu vejo, que é uma coisa diferente. Talvez alguém se interesse por um negócio que é diferente do que tem hoje em dia, né? Deu certo, eu posso dizer que seguramente deu certo. O pessoal assiste e tudo mais. E aí eu fui afinando esse tom, né? Como seria o vídeo, o que eu falaria, eu fui aprendendo a fazer vídeos, né? E uma coisa que eu decidi é o seguinte: eu não vou seguir o cenário de charuto, de canais sobre charutos do Brasil. Para eu ser o mais autêntico possível. Para ter temas para eu tratar de coisas que são realmente minhas e não sejam do mercado brasileiro. Entendeu? Ou dar uma opção das pessoas assistirem uma coisa que é completamente diferente de tudo. Tá? E acho que foi uma escolha, se não foi acertada, não, eu tenho certeza que não foi errada. Né? Não, é legal. E o bacana também é que, depois que faz conteúdo para charuto do YouTube, você percebe que você vai crescendo com o tempo, né? Você vai formatando uma série de questões ali, de vídeo, de áudio, de iluminação, de conteúdo, o tom. É um negócio bem interessante. É bacana, né? Ô, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta. E já deu tempo para você conhecer os charutos nacionais, vamos supor, as marcas nacionais aqui, ou não deu tempo ainda? Não, pouquíssimas, entendeu? Eu tinha feito, sei lá quantos anos atrás, eu fumei, acho que... na verdade, eu comprei alguns, foram umas 10 marcas, eu acredito. Eu acabei fazendo review acho que de 2, e falei dos outros, e olha, eu fumei, eu voltei, quando eu cheguei, eu fiz a Leite Alves, achei muito interessante, o envelhecimento e tudo mais, e fumei mais uns 2 ou 3, assim, e agora eu vou fazer review de 2 novamente, que eu pedi para o pessoal a sugerir 2, e na verdade, eu posso até falar, não quero ficar falando do canal, mas eu vou fazer, na verdade, 4 reviews, porque deu uma forma lá legal, então... Mas eu tenho que ser sincero também, não é uma coisa que eu estou morrendo de vontade de fazer. Entendi. Tá? Esses dois charutos você já definiu quais serão os próximos? Já. Você pode revelar ou não? Não, acho que posso. Um é eu pedi de preço mais elevado e de preço mais baixo, né? Dos preços mais baixos é um chamado rústico. O rústico, sim, conheço. E o outro é JP50, pode ser? O Dadinha JP50, sim. O que é antes? Fala de novo antes. Tem o rústico, que é da Mendes Amerino, que isso. E tem o JP50, que é da Jam. Jam, exato. Esse mesmo, tá? E tem um Dannemann, eu já esperava, tá? É o Dannemann Santo Antônio. Santo Antônio. Monteiro, talvez seja... E esse eu que escolhi. O pessoal citou, nem foi muito citado assim, mas eu achei o charuto bonito, tá aí um outro critério também. Achei uma embalagem legal, que é um Monte Pascoal que vem enrolado numa folha de cedro. Eu não sei o nome. Não sei o nome. Tá? Não conheço. O sério ouro, não me lembro de cabeça, não me lembro, não. Um que eu achei bonito, só isso. Não sei, e para mim, quando eu ainda fumava cigarros, né, aqui no Brasil e tudo, eu cheguei a fumar Monte Pascoal aqui. Então, era a minha primeira referência de charuto brasileiro, era o Monte Pascoal, e eu nunca fiz um review. Então, é uma coisa minha mesmo. Esse Monte Pascoal é uma opção minha de fazer review, e vou fazer. Né? Entendi. Legal, assim, porque Daniel, assim, eu participo de alguns grupos aí, né? Assim, uma expectativa aqui da galera é exatamente isso, né? Como você tem uma expertise assim, bem apurada em relação aos dito off-cubas ou não cubanos, assim, fazer análise dos charutos nacionais aqui, se tem comparação, se tem, assim, se são compatíveis, tal, assim,
dar a sua análise de forma, como você sempre fez, né? Na verdade, né? Isso é algo que eu ouço bastante que a galera falando. Eu fico um pouco receoso porque eu tenho medo de ficar repetitivo por causa da similaridade da matéria-prima. Tá? Então, para fazer esse vídeo, para fazer os vídeos do jeito que essa coisa de cultura, de explorar, que me interessa, eu tenho um plano de entrar em contato, para esses reviews aí que virão, entrar em contato com algumas pessoas que são mais, que podem me informar melhor sobre os fumos, uma coisa mais, colher informações mais sólidas sobre as dúvidas que eu tenho, para então fazer um vídeo review com um conteúdo do jeito que eu gosto, né? Porque, na verdade, também eu acabo fazendo esses reviews desses charutos para mim. Eu sou o primeiro público do charuto. Isso que é o legal, né? Do canal, entendeu? Eu faço o que eu gosto. Então, e eu só fumar um charuto brasileiro e falar, eu sinto sabor disso, sinto sabor daquilo, gostei, não gostei, eu acho muito sem sentido. Não é isso que eu faço, entendeu? O meu vídeo não é isso. Então, fumar um charuto e falar, esse charuto é maravilhoso, comprem. Não é isso que eu faço. Tudo bem, tem gente que faz, tá tudo certo, não tem problema nenhum. É só diferentes caminhos, né, que se trilha para fazer vídeo, só isso. Então, eu acho que eu precisaria de estar mais preparado para fazer vídeo legal de charuto brasileiro. Legal. E eu não estou preparado. Se eventualmente você quiser saber de alguma marca, eu tenho alguns contatos aqui, eu te passo contato no privado, aí você faz contato, facilita um pouco o trabalho, né? Ô, Daniel, legal, claro. Antes de entrar no mercado, algumas perguntas sobre o mercado, sobre diferenças entre Estados Unidos e Brasil, que você tem saber as suas percepções. Deixa eu dar um alô para a turma aqui, eu vou ver se tem alguma pergunta bacana aqui. Ó, tem algumas perguntas aqui, ó. O Di Martinho tá falando boa noite. Deixa eu aumentar aqui, ó. Eu sou míope, então eu tenho que fazer uma discotecagem aqui, ó. O Di Martinho, boa noite, Di Martinho. Tamo aí, mais uma live, muito obrigado. Ó, Jamelão, boa noite, Jamelão. Satisfação ter você aqui no nosso canal. Jamelão. Ele tem um canal, né? Tem um canal, isso. Jamelão Charutos. Legal o canal dele. parceiro. Recentemente ele mandou uma mensagem e eu fui lá e vi o canal e até falei com ele, canal legal, tal. Bem brasileiro, né? Bem voltado para o charuto brasileiro, né? Exatamente, focado mais no charuto nacional. Maravilha. Aí tem também tá preso também o Bruno Pontes, do Charutos Inbox, que também tem um canal aqui no Brasil, assim, ó. Tá. Boa noite, Brunão. Você vê que a galera, assim, assiste você, assim, tipo, há muito tempo também, né? Muito tempo. Bacana, Brunão, bacana. satisfação ter você aqui na live. Ó, o Matheus, boa noite, meu querido. Ele fala assim, ó, fala, Robertão. É uma honra escutar o mestre Daniel. Gostaria de tirar uma dúvida. Na opinião dele, o que faz o mercado americano ser tão forte, visto que lá há diversas marcas e tipos? Posso responder? Pode ficar à vontade. Lá tem grana, Matheus. Entendeu? O mercado tem mercado, tem consumidor, né? Na verdade, né? Acho que a palavra certa tem consumidor com poder aquisitivo para consumir mercado em todas as classes sociais. Então, as pessoas... E existe, que é tão importante quanto, eu acho que é meio a meio, ou talvez até mais, para o lado da cultura do charuto. Nos Estados Unidos, o charuto faz parte das coisas consumidas, né? Dessas coisas mais aí do epicurismo, vamos chamar assim, das bebidas, dos prazeres, né, que você tem de consumir, e dos vícios também, para muita gente, né? O charuto faz parte desde sempre, desde, sei lá, 1800 e alguma coisa. O charuto está na sociedade. Prêmios, tem uma gíria lá, que, por exemplo, o sujeito pede para você fazer uma coisa, tá? Você vai no... seu colega de trabalho, ô Roberto, faz esse relatório para mim. Você faz
mostra para ele, fala, e aí, ficou bom? Aí ele pode, em inglês tem essa gíria assim, it's good, but not a cigar. Quer dizer, tá bom, mas não merece um charuto. Por quê? Porque nas quermesses de lá, de início do século XIX, por aí, os prêmios eram charuto. Ah, entendi. Então, por exemplo, você ia lá e fazia um tiro ao alvo. Você acertava 80%, você tinha um prêmio, mas o grande prêmio era charuto. Então, você foi bem, mas não ganhou um charuto. Pô, que Criança, legal. quando nasce, o pai dá charuto. Quando eu nasci, meu pai deu charuto para todos os amigos, parentes e tudo mais lá e tal. Então, o charuto faz parte da vida das pessoas. Não tem um caráter de sofisticação, de ascensão social, de nada disso. Charuto é É igual charuto. cerveja, cigarro. O Daniel, eu já fui para lá umas 4 vezes já, né? Assim, talvez você possa confirmar a percepção que eu tenho. Não sei se é errado, se é equivocado ou não, né? Mas pela percepção que eu tenho, que lá o charuto ele não é tão glamorizado, é algo mais comum do que aqui. E aqui é um negócio dito como mais glamorizado, envolve poder. Lá não, acho um negócio muito mais natural. Lá, eu acho, né? Exato, é natural. Você não se difere de ninguém porque você fuma charuto ou deixa de fumar charuto. Existe o antitabagismo que concorre contra o charuto, né? Ao ato de fumar e tal, o cheiro, aquelas bobagens que a gente está cansado de saber. Agora, do ponto de vista do oposto, nossa, você fuma charuto? Não. Não existe isso, né? Mesmo. É interessante, né? Talvez um dia chegamos nesse nível, né? Talvez, né? Então, respondendo ao Matheus, eu acho que lá tem a cultura, principalmente, e tem um mercado de poder aquisitivo maior em qualquer classe. Então, o charuto que custa $150, super selecionada, edição especial, celebrando alguma coisa muito especial daquela fábrica, tem tanto mercado quanto charuto de $1,50, mixed filler, que você compra em, sei lá, qualquer lugar, online e tudo mais, né? E, sem falar o charuto de posto de gasolina, né? O charuto de máquina e tudo, que é super vendido também. E tem muita demanda também. Daniel, e também eu percebo que lá, assim, vamos supor, se você pegar um padrão de $20, assim, lá, assim, basicamente quase todas as classes sociais conseguem ter acesso a esse charuto, né? O apreciador, o aficionado, né? Aqui já não, aqui já é um negócio mais elitizado, a precificação manda ele lá para cima, o valor, então é um pouco mais, bem mais difícil. O valor do charuto aqui no Brasil, eu acho que é determinante dessa visão distorcida que charuto é glamour, entendeu? Verdade, concordo, plenamente. Uma das razões principal, o preço é... Então, assim, por exemplo, eu vou aqui eu gosto, sempre que eu vou numa tabacaria, fumar, comprar um charuto. Eu estou usando, né? Tem aquela coisa de cobrarem a band, né? Uma taxa por você fumar, que é certíssimo, tem que ser cobrado mesmo e tal. E além de pagar a taxa que eu levo o meu charuto, eu gosto de comprar um charuto lá para apoiar aquele coisa. Só que quando eu vejo um charuto não cubano, à venda na tabacaria, em qualquer cidade do Brasil, 3 vezes em dólar o preço daquele charuto lá nos Estados Unidos. É verdade. Eu costumo falar aqui hoje. A gente pode até entrar nesse assunto. Pode falar. Aí a gente olha para aqui e fala, pô, tem algo errado. O que está acontecendo? Não é verdade. Né? Verdade. Tem uma série de questões aí que a gente pode até conversar daqui a pouquinho. Assim, eu acho que o mercado está meio distorcido, né? Está bem distorcido, né? É só um fato, né? Assim, também está presente aqui na nossa live o Dias Cigars. Dias, satisfação ter você aqui novamente, meu querido. Dá boa noite para mim, para você. Boa noite a todos. O Dias pergunta aqui, Daniel. Assim, Mr. Charuto é um cara que tem conhecimento no mundo dos charutos e que tem que ser respeitado. Respeito para quem veio primeiro, pois
hoje temos facilidades, alguém teve que ralar. Assim, então é um elogio. Assim, o que me impressiona, Daniel, assim, o que me motivou a te convidar a participar da live é justamente a sua respeitabilidade. Você pode dizer, pô, é um cara sério, é respeitável, tem opiniões sensatas ali, sem oba-oba. Essa que o Gia acabou de falar aqui em outras palavras, né? Obrigado. Tá? E um abraço para o Dias também. Eu reconheço ele sempre, principalmente no Rumble, ele sempre comenta, sempre está presente lá, seguindo o canal Mr. Charuto na plataforma Rumble, que eu acho que nem é permitido aqui no Brasil mais, né? Tá restrito aqui no Brasil, o Rumble. É. Coisas do nosso Brasil, né? Tupiniquim, né? Vamos pular essa parte, né? Vamos Exatamente. Vamos falar de Charuto. Di Martinho, ó, é o outro camarada que tem canal, Mr. Charuto. Di Martinho, forte abraço, meu querido. Ó, uma pergunta, Mr. Charuto. Não deu vontade de voltar para os Estados Unidos depois de experimentar charutos brasileiros ou não chegamos a esse extremo? Abraço. Não deu, não. É uma competição meio... Como eu posso falar? Não digo competição, mas são mercados totalmente diferentes, né? Na verdade, né? Você fala uma comparação entre charuto brasileiro e charuto não cubano? Não, cubano. O mercado em relação a tamanho, diversidade, valores, incentivos, fomento do Estado. São coisas totalmente diferentes, né? É incomparável, né? Com água, né? Eu acho que não tem jeito de fazer um paralelo, né, entre eles, em termos de principalmente quantidade, o que oferece, cultura, essas coisas todas, né? Exatamente. Ó, o Dias também pergunta aqui, Daniel, pergunta para o Daniel, você acha que o Brasil cobra muito caro no charuto devido aos altos impostos? É uma pergunta. Os americanos pagam mais baratos porque o preço é mais justo devido à inflação e impostos menores? Olha, é uma pergunta, né? Acho que a pergunta é de $1 milhão, né? A pergunta mais importante, né? Essa aí, né? Eu não sei, eu não sou economista, né? Eu não sou analista de mercado e tudo assim, mas não tenho uma opinião profissional ou sólida para falar sobre isso. Mas eu sei que a taxação de tabaco aqui no Brasil é absurda, né? Realmente é uma coisa governamental e eu acho que também não interessa muito qual que é o governo, qual que é a orientação política de um governo, essa taxação não muda, então não sei o que é, né? Que política de impostos que é essa, e não sei se ela é necessária também, então eu não posso aplicar. Agora, o preço nos Estados Unidos acho que é uma questão econômica mesmo, sabe? Eu também acredito que a entrada, lá é dividido por estados, né? Cada estado aplica seu imposto, tem estados em que o charuto é mais caro, tem charutos que ele é muito caro e outros ele tem o preço mais baixo possível. E é uma legislação estadual. E é uma briga constante entre os órgãos governamentais com as lideranças locais para manter ou mudar essas leis. A indústria de charuto americana... Porque e tem uma coisa também, quase todos os fabricantes de charutos vamos falar Nicarágua e República Dominicana, que é o que importa, né? Honduras também tem, tá? Outros países têm, mas basicamente é a República Dominicana e Nicarágua. Todos os fabricantes desses dois países, eles têm as suas sedes nos Estados Unidos. Exatamente. Então, eles estão gerando recursos, estão pagando imposto ali, e eles têm representação política, principalmente na Flórida. O estado do Texas consome sozinho mais charuto do que alguns países que você se somar junto. Entendeu? É um mercado enorme por causa dessa cultura, por causa do poder aquisitivo e tal. Então, Aí você vai pensar, equipamento de telefone é a mesma coisa. Equipamento eletrônico, televisão, carro, segue esse mesmo, é a mesma comparação, né? Roupa, tênis,
É tudo a mesma coisa. É tal qual o charuto. O mercado é muito maior, tem uma oferta muito melhor, a qualidade é melhor, porque é o maior mercado do mundo. A questão econômica é determinante, né? De fato. Não tem jeito, né? Ó, E o é um dia mercado em declínio, tá? O mercado americano de charutos está em declínio. está em declínio? Tá diminuindo. Nos últimos 2, 3 anos, ele diminuiu em relação a 2001, 2022. Entendi. Ó, o Dias acrescenta aqui, ó. Pergunta para o Daniel. Nos Estados Unidos, a variedade de charutos é grande. Você se sentia na Disneylândia lá em relação ao Brasil ou não? Ah, sim, sem dúvida. É fato, né? Algumas tabacarias lá são deslumbrantes, né? Você vai... Não necessariamente você vai encontrar o que há de melhor nessas grandes lojas, né? Mega stores, mas você vai encontrar uma variedade que você não vai encontrar. Eu não acredito que você vai encontrar em nenhuma outra, ou vai encontrar em algumas tabacarias europeias de charutos cubanos. Ô, Daniel, Se só você comparar. aproveitando, você lembra de ter visto alguma marca nacional aqui lá, assim, que tem uma demanda assim que Nunca. não se encontra, né? Me disseram, eu não me lembro, não vou me lembrar se foi algo quando eu já tinha o canal e alguém mencionou, mas me disseram que já teve review, acho que na Cigarro Aficionado, de charuto brasileiro, se eu não tiver enganado, o Dona Flor. Dona Flor? Tá? Que já esteve no mercado na Flórida. Eu já ouvi isso, eu não posso afirmar, eu nunca conferi, nunca fui atrás, mas eu não sei. Eu nunca vi em lugar nenhum. Entendi. Eu também Não que eu tenha ido a vários lugares também, tá? Eu não fui a inúmeros lugares, mas já fui em alguns lugares, muito nessas lojas, em algumas lojas, tal. Nunca vi nenhum charuto brasileiro. Entendi. Então, eu também não percebi, não. Assim, ó, boa noite para o Luiz Carlos também, o Dutch também presente na live, muito obrigado pela presença aí. Fernando Dias, ele pergunta o seguinte, ó, boa noite, acho o Daniel Cores sensacional, muito conhecimento sobre charutos e muita elegância nos comentários, um gentleman na acepção da palavra. Fica obrigado, Fernando. E é verdade, ó, o Dias, é muito bacana o Mr. Charuto fazer participar da live com outros canais, isso fortalece o mundo dos charutos. E é verdade, o Dias. Ó, pergunta para o Daniel. Quais charutos brasileiros você acha que tem qualidade superior a de charutos americanos? Pergunta, fica à vontade, Daniel. Se você responder, responde. Se não quiser responder, também fica tranquilo. Não, respondo assim, charutos americanos, será que ele está querendo dizer não cubanos ou charutos feitos? Eu creio que esteja presente lá no mercado americano, não necessariamente sejam feitos lá, né? Sejam os cubanos, cubas lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um charuto que é de fumos não americanos, de fumos, se não me falha a memória, nicaragüenses, tá? Não vou lembrar. Não, tem fumo americano, tem sim, o The American. Né? É o da J.C. Newman, The American, que é feito em Tampa. Tá? Sim. É o charuto enrolado em Tampa. Eu já estive lá, vi o cara fazendo, lá na fábrica, aquela fábrica bonita, o relógio, né? Então, J.C. Newman, a mais antiga fábrica em operação nos Estados Unidos. E me desculpe, mas não tem comparação. Ele é um charuto muito mais elaborado, com fumos muito mais preparados do que os charutos brasileiros que eu fumei. Estou falando de um universo de charutos brasileiros muito pequeno. Vamos colocar aí que eu fumei 15 diferentes charutos brasileiros no máximo. No máximo. Entendeu? Com aqueles 10 que eu fiz lá o review e os que eu fumei depois que eu cheguei aqui. Agora eu vou fumar mais uns 4. Então, vou colocar aí, e eu não sei se eles vão ser melhores, piores, eu vou gostar mais, eu vou gostar menos, né? E eu estou falando do meu gosto, a minha preferência. Entendi. Você pode fumar e achar diferente, achar o contrário de mim. É assim que as coisas são. Tá? Mas eu não conheço nenhum charuto brasileiro que seja melhor do que esse The American, por exemplo. Entendi. Perfeito, show de bola. Ó, boa noite também para o Harley Seu. Pergunta do Daniel, por gentileza, se ele
Não, perdeu o visto americano. Não, eu vou pular aqui. Ó. Não, Cidadão não americano. perdi, eu não tenho. Cidadão americano tem visto permanente. Ó, boa noite ao Gabriel, ótima live. Aqui, ó, o Bruno. Boa noite, Bruno. Ó, boa noite a todos. É ótimo poder ouvir alguém com experiência no maior mercado dos charutos do mundo. Muito aprendizado nas lives, Roberto. Muito obrigado. Trazendo convidados de satisfação e com muito conhecimento. Koji, boa noite. Satisfação ter você aqui na live. Muito obrigado pela presença. Ó, o Dias, Koji, eu acho... Só uma coisa. Só te interromper, desculpa. O Koji, eu acho que sempre assiste e comenta os vídeos lá no canal também comigo lá. Eu tenho quase certeza que é ele. Ele é do sul do Brasil. Ele já é um apreciador há um certo tempo, né? Antigo. Não. Ele mora no Japão, não é? Ou morou, pelo menos, no Japão. Se for quem eu estou pensando. Aí eu não sei se ele... Eu sei que ele é o Zóio Puxado, mas não sei se ele morou lá de fato, né? Não sei. Não sei não. Ó, o Dias pergunta aqui, ó. Ele já ouviu falar em cuidados com a segurança das mãos ao cortar charutos nos Estados Unidos? Olha, o americano é muito preocupado com acidentes, né, que acontecem em lugares públicos. Então, deve ser alguma coisa relacionada a isso. Eu nunca vi ninguém assim ter alguma restrição ao uso do cortador ou indicar alguma maneira mais segura de se usar, alguma coisa assim. Nunca vi isso acontecendo, não. Entendi. O Dias, ele tem um canal, o Daniel, na plataforma Odyssey, né? Que é uma plataforma semelhante a Rumble, né? Só que é na plataforma Odyssey. Aí ele tem alguns conteúdos que ele fala sobre charutos também, fala sobre o corte essa importância de manusear os charutos, né? Ó, o Matheus, ele pergunta aqui novamente, ó. Pergunta para o mestre Daniel qual o charuto preferido dele e se para o palato dele tem algum cubano que ele acha superior aos demais. Qual o seu preferido no seu paladar? Tá. E se tem algum cubano que é superior assim a qualquer um outro. Tá, o meu preferido seria um charuto assim, médio. Eu não gosto daqueles extremamente full body, muito fortes, de sabor muito intenso, com muita nicotina. Eu prefiro algo mais baixo, mais suave, tipo médio. Eu gosto muito de Wrapper Connecticut, daquele sabor que ele tem, aquela leveza e tudo mais, com um recheio, né, um filler um pouco mais intenso, mais nicaragüense, vamos chamar assim, esse contraste de um filler mais acentuado, mais pesado, um pouco de especiaria, com um wrapper mais cítrico, mais conérico, e me agrada muito. Uma marca preferida não tenho. Não consigo responder isso. Tá? Os cubanos, eu tenho um conhecimento também muito elementar, muito básico, tá? E eu acho que eu nunca fumei grandes charutos cubanos para poder apontar alguma grande superioridade de uma marca para outra. Infelizmente, eu não tenho acesso. E o preço do charuto cubano ainda é mais exorbitante, na minha opinião, do que qualquer outro. Né? Exatamente. Ô, Daniel, assim, você que viveu muito tempo lá, assim, a gente conhece o embargo, né? Desde a década de 60 que o embargo está em vigor, né? Proibindo tem até a história boa do Kennedy, né? A história da Gaúpman, tem a história boa do Kennedy. Assim, eu sei que legalmente no mercado americano é proibido vender charuto cubano, né? Mas os apreciadores lá, eles têm algum tipo de facilidade para poder apreciar um cubano ou simplesmente só tem que ir lá para Cuba para trazer na mala ou então não experimenta? Não, desculpa, falhou uma parte da sua pergunta. Você falou que não entra no mercado, é proibido, verdade. Zero, proibição total, não entra, não existe charuto cubano à venda. Ponto final, lugar nenhum. Tá? Agora, quem mora lá tem algum tipo de
vamos supor, facilidade, por exemplo, ou vai lá em Cuba e traz na mala para consumo próprio, ou então é presenteado por um amigo. Lá tem algum tipo de hábito assim, vamos supor, tipo, às vezes, vamos supor, compro uma caixa de um porta-gás lá em Cuba, trago, aí presentei um amigo, esse tipo de conexão. A ida até Cuba foi liberada, depois foi proibida novamente. Eu acho que continua proibido. O americano não pode ir a Cuba, não pode sair dos Estados Unidos e ir para Cuba. Evidentemente, há exceções, né, por vários motivos, e há quem faça caminhos alternativos para ir até lá. E traz, ou leva, né? E deve levar na mala, talvez tenha contrabando, eu não tenho a menor ideia como é que funciona isso, entendeu? O que eu já vi, e eu não tenho a menor coragem de fazer, são grupos de Facebook americanos que vendem no Facebook normalmente, charutos cubanos. Entendeu? Entendi. Agora, são cubanos? Não sei. Grande interrogação. Isso eu já vi. Resposta, né? Agora, o fumante americano, em geral, pelo menos aonde eu convivi, não tem o menor interesse em fumar charuto cubano. Entendi. Tá? Entendi. E outra, o mercado lá oferece diversas opções assim excelentes, né? Então, essa necessidade de procurar um cubano não tem tanto, né? Eu imagino, né? Exatamente. Acho que o mercado americano, pelo menos a minha experiência, as pessoas que eu convivo, né? Elas são muito mais interessadas em um bom charuto nicaragüense, dominicano, de grandes marcas, aqueles famosos e tal, ou alguma marca alternativa que a pessoa gosta, do que em fumar um coíba, que vai custar muito mais caro do que esse charuto, e vai correr o risco de comprar algo falsificado, ou então vai correr o risco de ter alguma penalidade legal. Exatamente. O Corrida está perguntando aqui, Daniel, qual charuto brasileiro você fumou e te surpreendeu, pelo menos até o momento? Olha, até hoje os que eu fumei foi aquele Leite Alves, envelhecido, esqueci o nome, Quadrado... O Quadrado Stout Cut, não é isso? Isso, exato, Stout Cut, perfeito. Ele é espetacular, de fato. Conheço ele. Ele tem um sabor de uma intensidade que eu nunca tinha sentido em outro sabor, em outro fumo brasileiro, entendeu? Entendi. Ele tem o Stout Cut, ele tem na versão quadrado e também tem na versão robusta. Os dois são impecáveis, assim. Posso falar que eu gosto dos dois, basicamente. Pois é, seguramente foi um charuto com mais sabor que eu fumei até hoje, entendeu? Tem um sabor muito evidente. Né? Entendi. Belo charuto. O Michelin está perguntando aqui, você está em qual estado, Daniel, aqui no Brasil? Imagino que é isso, né? Hoje, fazendo isso, eu estou no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul? Que legal, top. Aí é um estado que eu não conheço, mas eu sempre ouço muito bem do estado. A Doutrina Cunha está perguntando aqui, pergunta para o Daniel, mestre, eu fumo charutos e trabalho com marketing e comunicação lá nos Estados Unidos. Você notava estratégias de comunicação de marcas? Uma se comunicava melhor do que a outra? Você percebia algum tipo de nuance em relação a isso lá, Daniel? Muito. As estratégias são completamente diferentes das marcas. Tem as marcas que têm a estratégia de não ter divulgação, né? Se mantém ali low profile, né? A gente não precisa disso e tal, mantém bem mais caladas, e outras são extremamente presentes em mídia social, em eventos, em feiras, né? E lá tem uma coisa muito legal, que o dono da marca, ou uma pessoa de responsabilidade dentro da fábrica, da empresa, o que quer que seja, ele vai até as charutarias, no país inteiro. Então, você tem eventos nas charutarias em que o dono, por exemplo, o cara do Perdomo, eu já vi ele umas 5, 6 vezes. No final, eu já sabia, Daniel, tudo bem, e tal. Então, o cara está em todas as tabacarias, levando produto, trabalhando, vendendo, conversando e tudo. Os caras trabalham para valer, eles disputam
a cada milímetro do mercado. E algumas vezes é o dono, é a pessoa, a personificação do charuto. Outras não, são grandes marcas que fazem... É proibido propaganda, não existe propaganda, né? Então eles vão para a mídia social. Ah, entendi. E algumas entidades tiveram muito problema com isso. Há uma guerra entre dois grupos da indústria, e aí, quando eu digo a indústria, eu estou falando tanto do comerciante como do produtor, de não levar o charuto para a mídia social porque atinge menor de idade. Isso pode ser um argumento usado pelos legisladores para taxar o charuto igual se taxa o cigarro. Entendi. E é uma guerra. Existem duas pessoas lá que tem ameaça, tem um diabo a quatro entre os dois, entendeu? Uma briga pessoal, já se tornou uma disputa pessoal entre dois caras lá, entendeu? Um muito importante na indústria e o outro razoavelmente importante do comércio. E eles travam uma batalha e se agridem, um só que agride, na verdade. Não. Caramba, não é fácil. Então é disputadíssimo, e as estratégias de marketing, de disputa, de tudo, são constantes. E principalmente os negócios entre os donos de empresas, os donos de lojas. Uma grande empresa compra outra, mas o cara que criou a empresa continua sendo responsável por aquele charuto. É um mercado aquecido, entendeu? É um mercado em constante mudança, em constante busca por algo novo e tudo mais, mas que está em declínio novamente, atualmente. O Robert pergunta aqui, sou novato em fumar charutos. Pergunta para o Daniel, na opinião dele, como os fabricantes poderiam melhorar os nossos charutos aqui? Na sua percepção, Daniel? É aquilo que eu te falei, eu não tenho. Eu não conheço o suficiente, entendeu? Eu acredito, a única percepção que eu tenho é o seguinte: são charutos feitos com um tipo de tabaco só. Essa aqui acho que é uma grande dificuldade quando você pensa que num charuto fabricado lá na Nicarágua pode ter fumos de 7 países diferentes. É verdade. Essa possibilidade é, de fato, algo real. Então, eu acho que isso seguramente faz a diferença. Agora, eu não tenho detalhes dessa dificuldade, qual que é a limitação. Isso eu gostaria muito de saber, aquilo que eu falei nesses 4 reviews que eu farei adiante. Eu queria ter contato com algumas pessoas que pudessem responder algumas dessas perguntas para eu poder colocar isso aí na minha... em um vídeo, né? Colocar isso como tema de um vídeo, fazer parte de alguma ideia de vídeo. Entendi. O Daniel, assim, todo mundo sabe, né? O Brasil, nós temos um país com dimensões continentais, né? Mas, totalmente diferentes, né? Então, assim, tem problemas com transporte para chegar um sachê umidor em determinada região. Isso é uma questão concreta nossa aqui. O Dias pergunta aqui, você acha uma boa alternativa recarregar Bóveda do que comprar um novo? Tem um vídeo seu no canal que fala sobre isso. Eu já assisti esse vídeo já também. Sim, eu tenho, na verdade, acho que tem 2 vídeos sobre isso, né? Aí entra aquela história do tipo de mercado do Brasil, né? Eu acho que porque o preço é alto, porque a quantidade de charutos é pequena, porque você tem os impostos e só um tipo de fumo, todos esses elementos característicos que a gente entende como que dificultam o crescimento do mercado de charuto brasileiro, acaba aquilo que você mencionou da glamorização, do alto preço e tudo mais, acaba distorcendo a imagem que se tem do charuto, tá? Charuto é uma coisa muito bacana, meu Deus, e tal, né? A glamorização, a sofisticação, status de quem fumar charuto. E isso acaba criando, eu acho que, um interesse pela glamorização. A glamorização atrai mais do que a cultura, mais do que se informar, mais do que ralar para saber, entendeu? Aprender é difícil.
Você vai estudar para a prova, pô, é chato para burro você estudar para a prova, para aprender aquela matéria. É mais ou menos a mesma coisa do charuto. Você tem que estudar, é um negócio enfadonho, nem as pessoas não querem conversar sobre isso. Não é a coisa mais legal de fumar para a maioria das pessoas. Ok, é isso mesmo, tá? Não tem nada de errado. Mas eu acho que a informação, procurar entender, ver, sair dessa visão distorcida ou mais fácil da glamorização, vai dar essa a possibilidade para o fumante entender e ter cultura, sabe? E aí sim ser capaz de perceber que algumas coisas são ditas apenas para melhorar essa glamorização, apenas para sustentar isso. Tá? Falando isso tudo por causa do Bovera, né? Por quê? Porque acaba tendo corre-se a desinformação de que Bovera não é recarregável. Tá bom? Por quê? Porque o pessoal quer vender Bovera, é óbvio. É claro, né? É tão claro isso, entendeu? E não está errado. O cara tem que vender Bovera mesmo. Ele comprou, ele tem que vender. A vida Uma é empresa, assim. né? É óbvio. Tal. Só que é o seguinte, a própria Bovera não fala que o Bovera não pode ser recarregado. Ela sugere que você não recarregue. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque se ela afirmar que não é recarregável, ela vai ser processada. E aí vai perder muita grana. Então, passa-se essa informação por interesses, patrocínios, o que quer que seja, que Bovera não pode ser recarregado. Não quer recarregar, tem preguiça de recarregar, acha trabalhoso, faz uma lambança. Ótimo, não interessa a razão. Mas não diga que não pode recarregar, na minha humilde opinião. Em casa. De boa. Se recarrega duas vezes, tal, depois eu descarto. Mas que fisicamente é possível? É possível. Tem como falar que não é. Né? Eu vou te falar, eu tenho Bovera aqui, que deve ter 10 anos, 8 anos. Caramba, você vê? Então, funciona perfeitamente. É um fato. É um fato. Ó, o Koji colocou uma observação aqui, Daniel, que é algo também que é uma curiosidade minha. Assim, ó, gostaria que o Daniel voltasse à frequência dos vídeos como antigamente. Assim, gosto muito do conteúdo dele. Assim, naquele esquema. Todo sábado, meio-dia, meio-dia e 30. Pois era legal, né? Acontece que aqui no Brasil a minha vida é mais movimentada do que lá, entendeu? Porque é por causa da minha mãe, que eu até falei, eu tive um acidente, minha mãe está morando aqui e tem que estar presente com ela tem demência num nível muito elevado e tal. Então, é mais... eu não tenho tanto tempo como eu tinha lá. E por causa do trabalho, como eu trabalho daqui e é lá, então é muita coisa para fazer online, durante o dia e tudo. Então, infelizmente, aquela frequência, quase todo sábado, um vídeo, eu vou ficar devendo ainda por um bom tempo. Espero que por um bom tempo. Entendi. Logo se normaliza, né? Esperamos, né? Ó, o Matheus pergunta aqui, Daniel. Mestre Daniel, e sua riquíssima cultura. Aquele vídeo sobre as marcas cubanas que foram criadas nos Estados Unidos, que são da Nicarágua, é espetacular. Só tenho a agradecer pelo enriquecimento do conteúdo. Bacana. Olha, e foi um vídeo legal de fazer, viu? Eu gostei muito daquele vídeo. Entendi. O Corinthians fala assim, Daniel, convide o Renato da Leite Alves, não sei se você conhece, o dono da Leite Alves e também da Lecigar é o Renato Madeiro. Ele fala aqui, convide o Renato da Leite Alves sobre esse assunto, ele com certeza irá aceitar. E é verdade, ele pode passar muitas informações sobre todas os charutos, tanto da Leite Alves como da Lecigar. O Renatão é um cara espetacular, de fato. Eu conversei com ele quando eu fiz o review daquele Stout Cut, e ele me passou a indicação de algumas pessoas que eu vou conversar, já me deu o telefone da pessoa, para entrar nesse assunto dos fumos, dessa limitação e tudo mais, sem dúvida nenhuma. O Renato é um cara super interessante de conversar e sabe das coisas mesmo, sem dúvida nenhuma.
a gente costuma falar aqui no Brasil, Daniel, que ele é um alquimista do charuto. Ele faz vários testes, assim, então é um negócio bem legal. Legal. Pô, bacana. Ó, o Dias coloca aqui, ó, Daniel, o que ele acha da Anvisa tratar o cigarro e o charuto na mesma maneira em relação à saúde? Isso prejudica muito o charuto no mercado devido a essas restrições? Bom, eu não sei se é tratado na mesma intensidade, na mesma categoria, né? Só um minuto, peraí, vou arrumar minha cadeira aqui. Eu não sei se é, mas deve ser, né? E seguramente isso é imposto, né? Isso é questão de arrecadação, né? E menos arrecadação, melhor para o consumidor, né? Então, espero que eles dividam as coisas aí, né? Exatamente. Ó, o Di Martins pergunta aqui, ó. Daniel, o vídeo do charuto Titã continua sendo mais visto no canal? Eu não sei. Você acompanha, né? Que eu saiba, o vídeo mais visto é de como cortar charutos. É mesmo? Pô, que legal. Que foi um vídeo assim que explodiu, entendeu? Que tem, sei lá, 30 mil, um monte de views, entendeu? Entendi. O Daniel, assim, é interessante que você vê como o papo bom passa rápido, né? Assim, ó, 1h20 de live, assim, ó. Assim, a nossa previsão sempre é ter 1 hora, assim, para não incomodar tanto o convidado e tal. Papo bom passa assim, ó, passa voando, assim, ó. Já que você falou, conversa boa a gente não percebe, né? Conversa boa passa rápido mesmo. O Daniel, assim, entrando no mercado assim, dos charutos, que a gente já está basicamente proseando sobre o mercado, né? Na verdade é isso, né? Assim, a gente sabe que o mercado americano ele é imenso, né? E o mercado nacional aqui ele é muito restrito, ele tem várias restrições, assim, tanto de registro, tanto de tributação, tanto de taxas, tal. Você acha que em algum momento o Brasil vai conseguir se tornar um pouquinho relevante, ter um pouquinho de importância lá no mercado americano? Você fala em termos de exportação, dar números significativos para as fábricas? Isso. Ai, Roberto, não sei, viu? Mas eu diria que não, assim, numa resposta bem superficial. Porque eu acredito que essas mudanças na legislação brasileira são quase impossíveis, não? Não, é verdade. É um negócio bem difícil mesmo, né? Bem difícil. O Daniel, Daniel, assim, errado, mas é um negócio que é fato, né? É um negócio que é bem perceptível e as dificuldades que são bem grandes. São bem grandes de fato. Eu vou passar uma apresentação aqui rapidinho para a gente poder ilustrar algumas questões aqui que eu observo. Aqui, ó. Claro. Ó, fiz uma apresentação aqui, que inclusive já te passei, só para a gente fazer alguns insights. Tem alguns insights aqui, ó. Claro. Tem um gráficozinho aqui, ó, que fala a quantidade de charutos que foram importados pelos Estados Unidos, né? Então, assim, como você falou, é fato, né? Vamos supor, na época ali da pandemia, teve aquele boom ali da importação dos charutos ditos off-Cuba ou ditos não cubanos, né? E agora teve um certo declínio, né? Assim, então, esses números são de 2024. Os Estados Unidos importou os Estados Unidos importou dos países ali dos ditos off-Cuba 430 milhões de unidades. Você quer um número assim bem alto, né? Bem alto, assim, bem expressivo, de fato, né? Muito expressivo, sem dúvida nenhuma. E vale a gente lembrar também que o charuto cubano, o charuto não cubano, está entrando muito na Europa agora. Sério? Ele é chamado lá de charuto do Novo Mundo, tá? Como se Cuba fosse... Aqui no Brasil e nos Estados Unidos também é chamado de não cubano, né? Tem um não cubano e o cubano. Na Europa foi imediatamente após o embargo, passou a ser o
o mercado primordial do charuto cubano. Então, na Europa agora eles chamam os não cubanos de charutos do Novo Mundo, como se Cuba fosse Europa, né? É uma maluquice lá acho que isso é coisa dos ingleses. Então, esse declínio do mercado americano está sendo suprido, eu acho, pela ascensão do mercado europeu para os fabricantes. Tá? É uma visão que eu tenho aqui dessa história. E essa curva aí de 2020 para 2021 cresceu muito. Foi absurdo, né, o aumento. Isso foi a pandemia. Acabou a pandemia, a coisa estabilizou. E agora... Vai estabilizando, né? Isso é fato. Assim, é interessante, assim, essas métricas que eu peguei num artigo, num periódico lá de fora, né, nos Estados Unidos, assim, o número de importações dos Estados Unidos, dos países que exportam para lá, a Nicarágua, a gente percebe que reina de fato, assim, muito, né, assim, 253 milhões, aí vem a República Dominicana em segunda colocação com 106 milhões, aí vem Honduras, Costa Rica, Filipinas, México, Panamá e Bahamas. Nessa estratificação aqui, o Brasil não aparece nem no rodapé. Como é que pode, né? Porque aí tá falando de charuto pronto, né? Não tá falando de fumo. Não tabaco. Eu não sei também se no fumo, na folha, né? O frog, né? O sapo, que acho que chama aqui no Brasil, né? Que é aquela folha partida e tal que eles exportam. Se o Brasil é significativo, não tenho como, não tenho informação, não tenho dados, né? Não tenho ideia. E agora tende a ficar pior, tendo visto o tarifaço, né? Porque o tarifaço não excluiu o charuto nacional dos 50%. Então, alguma empresa nacional quiser exportar para os Estados Unidos, vai ter que bancar. Bem lembrado, eu não tinha pensado nisso. O tabaco brasileiro não ficou fora. 50% incide sobre o tabaco. Exatamente. Tanto o tabaco como o charuto. É triste, mas é uma realidade, né? Na verdade. É mais um problema, sem dúvida nenhuma. Aí aqui, esse gráfico aqui, ó, demonstra a importação dos Estados Unidos e também com os charutos produzidos lá. Então, os dados de 2024 dá 480 milhões de unidades lá, contando tanto com os importados quanto com os feitos lá. Então, são números assim exorbitantes, né? Aí eu falo um pouco do mercado, vamos supor, tipo assim, o que era em 2020, uma previsão, como era 2024 e como vai se tornar em 2029, aí por cifras e valores, né, vamos supor, então 2024, 53 bi, e a previsão para 2029, 88 bi, ou seja, então tem os atores aqui do mercado que são os mais importantes, né? Aqui é bom a gente falar uma coisa, esses atores aí, né, os jogadores aí de baixo, esses logos embaixo à direita, exatamente dessa slide aí, são as grandes corporações que comercializam tabaco no mundo. Há décadas, algumas há séculos. Exatamente. Isso aí são as grandes... Então, assim, você pensa numa grande fábrica de charuto, qualquer uma delas, elas são insignificantes perto dessas empresas que estão aí. Exatamente. Tá? Então, se for falar de um grande... Vamos citar nomes, tá? Davidoff, Fuente, Padron, tá? São grandes empresas, ou são grandes empresas, assim, são extremamente reconhecidas, né? Tem coisas de alta qualidade e de qualidade de venda mesmo, só de grana, manter a empresa funcionando e tudo mais. Os números delas são insignificantes perto dessas empresas aí comercializam. Né? Eu costumo colocar um dinheirinho lá no mercado americano. Inclusive, eu tinha ações da Altea lá, que é uma ótima pagadora de dividendos há um bom tempo.
Então é uma E são empresa... esses caras, são essas empresas que mantêm a taxação neste ou naquele nível. Não é o cara da Padrón que conhece o legislador, o deputado, entre aspas, lá, que vai. Não, são esses caras aí, que esses caras pagam grandes impostos e tudo. Esses são os principais atores do mercado, que fazem a mundial. Mundial. Essas empresas normalmente as sedes são europeias. É verdade. Assim, ó, e aí nesse outro dado aqui, só que é de 2022 esse mapa, né? Assim, o mercado asiático cresce muito, assim, tem um alto crescimento. O mercado americano está meio que estabilizado, você acabou de falar que está em declínio, está estabilizado. E os mercados, tanto África, ou então Rússia, ou então América Latina aqui, estão em baixa, né? Na verdade. Baixos, né? Exatamente. Aqui, Daniel, pena, né? Esses aqui são os dados do Brasil. Vamos supor, então, esse número aqui, ó, tá em dólares, né? 1 bilhão de dólares, na verdade, 1 milhão de dólares 2023, aqui, 1,1, e a previsão para 2030, 1,8 milhão, 1 milhão 800 mil dólares. Ou seja, se você pegar o mercado total, assim, 2029, 88 bilhões, são números insignificantes, na verdade, né? Exatamente. É um percentual muito inferior, né? O Daniel, assim, fazendo um estudo aqui de forma empírica aqui no Brasil, assim, porque infelizmente, é triste falar isso, mas é uma realidade. Infelizmente, o mercado nacional de charutos, ele não produz dados de mercado que esteja aberto para os consumidores, de fato, né? Com certeza, deve ter casos de análise que fazem estudos, só que cobram relatório, né? Então, esse tipo de informação não chega para o consumidor final, né? Mas, assim, a minha percepção, assim, talvez você possa compartilhar da sua opinião também. Assim, o charuto no Brasil é tão caro por algumas razões. Quais as razões? Primeira razão, M-Power, da Organização Mundial de Saúde. O M-Power, para quem não sabe, vamos supor, M-Power, cada sigla corresponde a um tipo de política do M-Power, que é justamente o antitabagismo, tanto para cigarros como para charutos. E no Brasil, aqui, tem um gráfico que acho que é o próximo slide. O Brasil ele tem uma das maiores cargas tributárias de todos os países. Então, assim, o Brasil ele reina ali entre a primeira e a segunda colocação ali no país que mais tributa o charuto e o cigarro coloca todo mundo no mesmo balaio e tributa lá em 80%. Isso causa uma certa distorção muito grande no mercado. Por quê? Porque devido ao M-Power, que o Brasil aderiu à política da OMS, surgiram diversas leis e decretos e regulamentos que aumentam muito os impostos. Tanto o ICMS, como o IPI, tudo impactado devido a uma norma que o Brasil consignou com o OMS, né? Assim, influenciando na tributação, na taxação e no registro da própria Anvisa também é um pequeno produtor. É difícil de conseguir um registro na Anvisa, por quê? Porque é uma fortuna, basicamente isso. Proibitivo, né? É proibitivo de fato. Assim, ó, eu falo também um pouquinho da questão da elasticidade e preço-demanda, né? Mas porque, não sei se você conhece a fundo isso, o charuto, ele é um produto inelástico, vamos supor. Se você aumentar o produto, a demanda, ela mais ou menos que se permanece, entendeu? Então, é um produto que ele não reduz muito o número de apreciadores se você aumentar muito o valor do charuto. Mas ele se modifica em relação às preferências do consumidor. O consumidor sai do charuto um pouco mais caro do Brasil e ele vai consumir um charuto mais barato. E assim, a demanda meio que se permanece. Agora, sim, algo que eu acho que seria muito importante, os produtores nacionais, sim,
fomentarem de alguma forma, assim, ó, na economia tem um conceito chamado curva de Laffer, né? Que eu vou entrar aqui, ó. Antes de falar da curva de Laffer, o M-Power, assim, ó, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Quem quiser acessar o documento inteiro do M-Power, só acessar o link aqui na descrição do vídeo. Ó, o Brasil, ele figura com 80% da tributação. Ou seja, então, cada letra do M-Power é uma política. E pode perceber aqui na linha do Brasil, ó, tá tudo azul escuro. Ou seja, em todas as linhas, o Brasil adotou a máxima política ali para tanto de monitoramento, tanto de restrição, tanto de proibição, de taxação. E uma métrica final ali figura em 80% de tributação. Eu acredito que seja um dos principais motivos, uma das principais razões para justamente o charuto nacional ser tão caro e inviabilizar uma série eu concordo plenamente. Eu conversei uma vez com o dono de uma tabacaria aqui do Brasil e ele falou, eu comentando sobre o preço, né, comparando os preços de um charuto, do mesmo charuto aqui e nos Estados Unidos, ele falou, olha, é impossível vender a menos do que 3 ou 4 vezes o preço de markup, né? De 3 a 4 vezes, de 400 a 500% de markup. E ele reclamando do lucro, tá? Que o lucro não era suficiente para... É uma pena, né? Inviabiliza, né? Assim, ó, aí, assim, não sei se você já viu essa curva. Assim, essa curva é uma curva bem conhecida e você pode aplicar em vários cenários, né? Vamos supor, nosso caso específico com o mercado de charuto, vamos supor, envolve 2 variáveis: arrecadação pelo Estado e a outra variável, a alíquota. Então, vamos supor, se a alíquota for pequena pelo Estado, ele vai arrecadar menos e vai vender mais. E a outra ponta, se o Estado cobrar uma alíquota muito grande, assim, vai desincentivar os produtores e a arrecadação cai. Então, essa curva, ela tem um ponto ótimo no meio, assim, que é o que deveria ser analisado pelos responsáveis pelas políticas. Vamos supor, o Estado arrecadar uma determinada quantia ideal e fomentar também o setor. Tem um ponto ótimo. Só que, no Brasil, assim, por incrível que pareça, a percepção que eu tenho é que o Estado está tributando muito mais do que deveria. Ou seja, isso acontecendo, o que acontece? A curva de arrecadação ela cai, porque a alíquota está lá em cima. E isso gera diversas distorções. Ou seja, o mercado acaba ficando minúsculo, que é o que a gente percebe hoje. A gente tem um incentivo ao descaminho, ao contrabando, porque como a demanda é inelástica, o que acontece? Os consumidores eles vão migrar para outros produtos que têm um preço menor, né? Isso aumenta muito a informalidade. Vamos supor, então, hoje, por incrível que pareça, é comum a gente ter um charuto que não tem registro na Anvisa. Não tem. E eu não estou falando de pequenos produtores, estou falando de grandes produtores. Então, eu percebo que o mercado de charuto nacional ele está distorcido justamente pela nossa querida curva de Laffer, entendeu? Que quando... Pode falar, Dana. Não, eu estou concordando com você, exatamente. A distorção é causada, eu acredito que seja causada principalmente pela taxação. Assim, como tem a carga tributária muito alta, com registro a valores exorbitantes, assim por diante, você joga um pessoal, empresários, muita gente para a informalidade. Então, então começa a aparecer sonegação fiscal, aumenta a informalidade, venda sem nota fiscal acaba sendo algo corriqueiro, porque quem não obedecer em nota fiscal acaba ficando fora do mercado, não consegue competir. Então, é um problemaço, na verdade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, que você sabe mais do que eu sobre isso. Não, jamais. Você sabe, você já ouviu falar, ou você concorda que isso poderia ser uma opção, dos produtores, dos fabricantes de charuto, dos plantadores de tabaco, se organizarem de alguma forma, numa associação, em alguma coisa, e
como nos Estados Unidos, ter uma representatividade junto ao legislador brasileiro e mostrar os problemas que são causados por uma fatia da economia brasileira, que tem empregado, tem funcionários, tem pessoas que precisam desse trabalho, e legislar, procurar o legislador para que haja uma modificação na lei brasileira. Isso já aconteceu? Alguém já tentou fazer? Já se conversou sobre isso ou não? Então, Só reclama, a turma só reclama e fica por isso. Estudando esse assunto, eu sei que a Cigar Rights of America, lá, eles têm talvez você até conheça melhor do que eu, eles têm uma espécie, não é uma espécie de assinatura que tem os principais produtores, né, vamos supor, o Rock Patel, que faz parte, se eu não me engano, que eles conhecem... Associação de produtores, né? É uma assinatura de charutos, vamos supor que você recebe 5 charutos por mês, um mais exclusivo e tal, se eu não me engano, está $150 a assinatura, e com esse valor arrecadado pelos assinantes, eles fazem lobby lá para pleitear os benefícios para as empresas e os consumidores. Ou seja, então eles pagam advogados, eles entram com demandas lá para... Eles conseguiram, se eu não me engano, em 2023, uma vitória grande, separar o que é charuto e o que é cigarro, né? Então, assim, aqui no Brasil, assim, pelo que eu pesquiso, para não falar bobagem, pode até existir, só que não chega ao conhecimento de quem está assim, estudando, de quem está vendo, não é divulgado. Pelo menos se existe, não é divulgado. Mas é algo de vital importância. Eu acho que os produtores e os fabricantes aqui do mercado nacional deveriam se preocupar muito com essa questão. Eu acho assim, seria fundamental uma alteração aí na conduta dos fabricantes, dos produtores, no sentido de procurar uma mudança na legislação, porque senão vai ser complicado. O consumidor não tem como fazer isso, eu acredito, né? Associação de consumidores. Exatamente, isso inviabiliza muito, muito, muito mesmo. Ó, o Matheus acrescenta aqui, ó. A colinha aqui, ó. Robertão, com a reforma tributária, como ficar a relação em relação às bebidas e ao tabaco? Até onde eu sei, o Matheus, assim vai ter uma mudança grande na legislação, que vai começar em 2026 e vai terminar essa transição em 2030, que é o tal do IVA, né? Tem algumas questões do IVA. Assim, vai ser mudado algumas coisas e o charuto ele vai entrar numa categoria que ele vai ter um imposto diferenciado. Ou seja, trocando alhos por bugalhos, vai ficar na mesma... não vai facilitar em nada. Pode até piorar. Mas, assim, vão mudar os nomes, mudar os termos, mudar o formato, mas a tributação vai continuar a ser alta. E aí é uma coisa também que é uma coisa que eu acho importante falar, que é o seguinte, que esse termo premium não quer dizer qualidade superior. Esse termo premium foi um termo criado lá na legislação americana pelos fabricantes para diferenciar o charuto do cigarro e de outros produtos de tabaco que são proibidos, né? O vape, né? Outras coisas, o de mascar e tudo mais, o tabaco de mascar. E tecnicamente eles tiveram que criar parâmetros para isso. Então o premium cigar é qualquer charuto feito à mão, mesmo de mixed filler. Exatamente. Como misturado. Aqui no Brasil esse termo é mais usado como um charuto de alta qualidade, né? As palavras prime e premium aqui no Brasil significam qualidade superior. No caso do charuto, é usado também. Nos Estados Unidos também eles usam com esse charuto, com essa intenção de melhorar a qualidade do produto, né? Apresentar de uma forma, ser um produto de qualidade melhor. Mas premium quer dizer isso. Quer dizer charuto, um produto de tabaco que sofre uma taxação menor, diferenciada
E é uma conquista do fabricante, do produtor, do fabricante de charutos. É exatamente isso, tá? Daniel, ó, é 1h43, assim, tipo, e eu queria, assim, estamos chegando na fase final, assim, da nossa live, assim, ó, eu queria agradecer enormemente, assim, a sua presença aqui, assim, pela nossa experiência, as pessoas assistem agora e vão assistindo, vai assistir amanhã no domingo, vai assistindo na semana, e vai assistindo inclusive, assim, ó, eu pego esse conteúdo, eu distribuo para o Spotify, o Amazon Music, Apple Podcast, em outras plataformas também, né? Eu queria agradecer muito você, assim, pela sua presença. Assim, eu costumo falar aqui no canal que as coisas mais baratas da vida a gente paga com dinheiro. E as coisas mais caras da vida a gente paga com tempo, com dedicação, com informação. Assim, eu queria falar, muito obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado mesmo, tá? Ô, Roberto, eu que te agradeço. Foi uma conversa muito bacana, as perguntas foram muito legais, entendeu? E seu conhecimento também sobre o mercado, toda a apresentação foi muito legal. Esses slides que você apresentou também. E a organização disso como conhecimento e apresentar isso de uma forma... O pessoal chama de didática, mas acho que é uma apresentação clara, uma apresentação sólida, que tem começo, meio e fim, e faz as pessoas entenderem do que você está falando. Parabéns pelo vídeo que você criou, e eu fico muito feliz de ter sido convidado e ter feito parte dessa conversa aí com você. Muito obrigado. Passei enorme. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Até onde eu sei, o Instagram do Mr. Charuto está restrito, né? Você pretende reativar? Não funciona aqui no Brasil, não adianta. Lá fora funciona? Funciona. Se alguém acessar o Instagram pelo VPN, tiver marcado como sendo em outro país, consegue ver. Mas eu nem posto lá mais porque... É morto. Eu tenho o Facebook, mas o Facebook também acaba que acho que perdeu a força, né? E eu uso muito, como eu falei, eu uso muito para promover os vídeos, né? Agora, só que os últimos 2 ou 3 vídeos, os posts nem vão para o ar mais. Então fica mesmo restrito, está restrito ao YouTube, e pode ser que em breve, ou algum dia, ele seja também ejetado do Facebook, do YouTube. O Brasil pode tudo. Só não pode... Mas isso aí não, isso na verdade é nos Estados Unidos. Essa grande perseguição do YouTube é maior nos Estados Unidos, eu acho. Ou eu só sei dela nos Estados Unidos, né? Aqui eu não sei se tem nenhuma dessas perseguições. Um grande canal de charutos, de reviews lá dos Estados Unidos, que eu assistia muito, gostava muito, até conheci o cara pessoalmente, um cara super bacana. Ele teve o canal dele bloqueado, ficou mais ou menos 1 ano, ele tirou todos os vídeos, passou o maior problema, ele tinha mais de 100 mil assinantes no canal, inscritos, né, não é assinantes. Caramba! E aí esperou a poeira baixar, voltou a colocar vídeos, deu 1 semana, eles correram atrás dele de novo, ele falou, agora chega, tô fora, quero mais saber. Desestimula, né? Tá no Rumble. É difícil, né? Difícil. Ô, Daniel, muito obrigado, tá? Muito obrigado aí, agradeço demais assim, a sua presença, assim, enriqueceu de fato trouxe muita informação relevante assim, sobre o cenário nacional, sobre o cenário fora. Muito obrigado, tá? Muito obrigado de fato, viu? Tá, eu que agradeço, Roberto. Foi muito legal fazer. O seu conteúdo você só faz no YouTube ou tem alguma outra plataforma que você também produz? Eu colocava no Rumble também. No Rumble também, entendi. Me prevenir de um eventual encerramento do canal, né? Mas o Rumble não pega aqui, aí eu criei no Odyssey também, mas nem coloco lá atualmente. Vamos levando aqui no YouTube, vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Muito obrigado, Daniel, pela presença. Roberto. Quem vai assistir no futuro, muito obrigado aí pela presença. Daniel, gratidão de fato. Precisando de alguma coisa nossa, estamos sempre à disposição. E quando vier para São Paulo, se passar aqui para São Paulo, dá um toque para a gente fumar um charutinho aqui em São Paulo. Vai ser um prazer, falo sim, tá bom? Tá bom? E muito obrigado a quem assistiu. Tá legal. Tchau.
Muito obrigado. Fica com Deus aí. Boa semana. Obrigado. Também, você também. Tchau. Para todo mundo que assistiu também, muito obrigado. Muito obrigado.